O ambiente no Corinthians está fervendo e não é só dentro de campo. Fora das quatro linhas, a movimentação no mercado começa a tomar forma e promete abalar o elenco. Garro, um dos nomes mais importantes do meio-campo, já deixou escapar que tem uma proposta na mesa. Não é segredo para ninguém que ele gostaria de permanecer, mas também não esconde o desejo de uma valorização e, convenhamos, o salário dele não acompanha o protagonismo que vem assumindo. A diretoria até tentou manter a situação sob controle com um aumento anterior, mas será que isso foi o suficiente? Coronado é outro que vive um dilema. A Arábia está de olho de novo e dessa vez parece que ele está mais inclinado a aceitar. Depois de um investimento pesado feito pelo clube, o retorno dentro de campo foi bem abaixo do esperado. Teve brilho nos treinos, dizem que encanta com a bola nos pés, mas em jogo mesmo pouco se viu. O ambiente até gosta dele, mas ser bom de grupo não sustenta a expectativa da Fiel. E com o contrato caminhando para o fim, a saída pode ser uma solução para todos os lados e um alívio no caixa. E aí vem o nome mais polêmico do momento: Memphis. O Besiktas está de olho e a proposta que circula nos bastidores é pesada. Estamos falando de um jogador que chegou cercado de expectativa, criou uma identidade com a torcida e até virou ídolo em tempo recorde. O impacto foi imediato: camisa vendendo, criança imitando comemoração, gente com faixa na cabeça e cantando os hits dele nas arquibancadas. Mas 5 milhões por mês é uma pancada, né? A pergunta que não quer calar é: vale manter uma estrela que consome tanto do orçamento, ou é melhor abrir espaço e investir em mais peças para o elenco? Yuri, por sua vez, vive o dilema da lesão. O sonho de jogar na Premier League segue de pé, mas a contusão recente pode ter adiado esse plano. A janela do meio do ano é a mais importante para sair, e se ele não for agora, talvez só na próxima temporada. A questão é que com ele no departamento médico a procura esfriou. Quem sai perdendo ou ganhando nisso tudo é o próprio Corinthians. A permanência forçada por causa da lesão pode dar fôlego ao time pelo menos por mais uns meses. Internamente fala-se que ele está focado na recuperação e pretende voltar com tudo. Resta saber se vai ter tempo para isso antes de uma nova proposta chegar. Já o Wesley acredita que Yuri deve sair mesmo com a lesão se pintar uma oferta de peso. Tem mercado, tem idade boa e o Corinthians precisa de dinheiro. O problema é que a porcentagem que o clube tem do atacante não é das maiores. A venda renderia pouco comparado ao potencial que ele tem. Isso pesa muito na hora de decidir se compensa liberar o jogador agora ou esperar mais um pouco, talvez. Arriscar valorizar e vender melhor depois. A questão é: será que dá tempo? Enquanto isso, o papo nos bastidores também gira em torno de Breno Bidal. Sem tanto espaço entre os titulares, ele pode ser um nome mais fácil de negociar. Não é que o Corinthians queira abrir mão, mas dentro de um elenco inchado e com salários astronômicos, alguém vai precisar sair. E nomes mais jovens com potencial de mercado acabam virando moeda de troca. Voltando ao Garro, a situação dele também passa por outra questão sensível: a camisa 10. Quando tiraram dele esse número simbólico, a queda no ânimo foi visível. Para um argentino, a 10 não é só um número, é símbolo de liderança, de protagonismo. Ainda mais vindo de uma cultura em que Maradona e Messi eternizaram a importância dessa numeração. Perder essa representatividade dentro do elenco pode ter sido o estopim para o desejo de sair. O curioso é que, apesar de toda essa pressão, ele não tem um salário compatível com os outros destaques do elenco. Enquanto uns ganham cifras milionárias, ele recebe menos da metade. Isso cria um desequilíbrio interno que pode gerar ainda mais ruído nos bastidores. A torcida vê nele um jogador indispensável, o motor do meio-campo, e não aceita fácil a possibilidade de vê-lo sair por questões contratuais ou desvalorização. A discussão sobre teto salarial também voltou à tona. Antigamente existia um limite claro dentro do Corinthians, algo que garantia equilíbrio no orçamento. Hoje isso parece ter virado história. Jogadores com rendimento questionável ganham salários altíssimos, e quem realmente entrega dentro de campo, como Garro, acaba ficando para trás. O Memphis, por exemplo, chegou com tudo, criou conexão com a torcida, mas ultimamente tem mais aparecido nas redes sociais com suas músicas do que nos jogos. E aí fica aquela dúvida: será que ele ainda tem a mesma entrega ou já está com a cabeça em outra? A verdade é que, para muitos, o Memphis veio ao Brasil para fazer barulho, ganhar visibilidade, vender música e depois buscar outro desafio. Se ele sair agora, não será surpresa.
E se isso abrir espaço para investir em nomes como Talisca, por exemplo, talvez a torcida até aceite melhor. O problema é que nem sempre essas movimentações são tão simples quanto parecem. Envolve patrocinador, vontade do jogador, timing de mercado e, claro, interesse do clube. Enquanto isso, Coronado continua sendo um dos maiores mistérios do elenco. O investimento foi pesado, o retorno pequeno, e mesmo assim ele parece disposto a tentar mais uma vez. Mas faltando 6 meses para o fim do contrato, será que ainda dá tempo? Ou seria mais sensato negociar logo e liberar espaço na folha? O Corinthians precisa tomar decisões estratégicas e o momento de decidir é agora. No fim das contas, a próxima janela pode mudar completamente o elenco. Pode ser o fim de uma era para alguns nomes, o início de novas apostas e até o recomeço para quem está voltando de lesão. A única certeza é que o torcedor vai precisar de paciência e talvez de fé para encarar tudo o que vem por aí. E é isso, mano, o Coronado hoje tá nessa de que quer sair, quer tentar mais um contrato gordo e sinceramente ninguém no Corinthians vai segurar ele concorrente. Ele já entendeu que não vai virar protagonista aqui. Se em 1 ano e meio não conseguiu cavar espaço, agora que o time tá mais estruturado com Memphis, Garro e até o Yuri voltando, fica ainda mais difícil. O cara quer jogar, quer ser titular, ser protagonista, e na Arábia vão dar isso pra ele, junto com um caminhão de dinheiro. E tudo bem, é o ciclo dele. Não virou aqui, vai tentar lá, só não dá pra insistir num cara que claramente já não tá mais com a cabeça no clube. Agora voltando no Garro, esse sim é um ponto sensível. É aquele jogador que a torcida respeita, sabe que joga bola, mas ao mesmo tempo o clube não consegue tratar com a importância que ele merece. A história da camisa 10 mexeu muito. Tem gente que acha besteira, mas para jogador argentino isso é simbólico, é respeito, é peso de ídolo. Tirar a 10 dele sem conversa foi uma desvalorização silenciosa. E aí, junta com salário defasado proposto de fora, o cara começa a se perguntar se vale a pena continuar. E tem razão. O problema é que se o Corinthians perder o Garro agora, vai perder a alma do meio-campo. Porque ele não é só técnica, é movimentação, é inteligência, é liderança silenciosa. Ele joga e faz os outros jogarem. E se você olha pro elenco, não tem ninguém para assumir esse papel. Nem o Coronado, nem o Matheus Araújo, nem o Rodrigo Garro 20, que ainda nem foi inventado. Por isso que o clube precisa agir com calma e firmeza. Quer ficar, então senta, conversa, acerta a questão do salário, entrega a 10 de volta se for o caso. Valoriza o cara enquanto ainda dá tempo. Agora o Memphis, esse é um caso à parte. Ele virou ídolo muito rápido, criou conexão com a torcida. Fez gol, deu assistência, cantou, lançou música, é carismático demais. Só que tem uma coisa, ele custa. E custa muito. 5 milhões por mês não é brincadeira. Mesmo com patrocinador bancando metade ou mais, ainda sobra um rombo no orçamento. Que pesa. A pergunta é: vale manter um cara que é ídolo, mas que talvez tenha um pé fora já, porque o Memphis, a gente percebe, ele já começa a dar sinais de fim de ciclo. Jogo sem jogo não some. Parece que já fez o que tinha que fazer, agora tá mais empolgado com o microfone do que com a bola. E se for isso, melhor deixar ir. Vende, libera, agradece o serviço e reinveste a grana em alguém com mais apetite. Porque o Corinthians não pode mais errar em aposta cara. O clube não tem gordura para queimar. E tem o Yuri também. Machucou justo na hora que iam tentar vender. Parece até coisa do destino. Porque se ele tivesse saudável, tinha chance real de sair por um valor alto. 25 milhões de euros estavam ventilando. O problema é que o Corinthians só tem 50% disso. Aí o clube olha e pensa: vale a pena vender agora e embolsar metade, ou segura, recupera ele bem e tenta uma venda mais gorda no futuro. Só que o tempo corre. Se ele ficar muito tempo sem render, perde valor. Se volta e não joga, o que a Europa espera, esquece proposta. Então essa é uma jogada de xadrez que precisa de cuidado. Mas ao que tudo indica, com a lesão, ele vai acabar ficando pelo menos até o fim do ano. E não dá para esquecer do lado humano também. O Yuri é pai recente, tá perto da família, mora onde cresceu, tem a estrutura dele aqui. Mudar agora para um lugar qualquer só por grana não é tão simples. Então é isso, o jogador não é robô. Tem que querer, tem que estar bem mentalmente. E talvez ele tenha entendido que agora é hora de se curar e voltar voando para aí, sem sonhar com Premier League.
A verdade é que essa janela vai definir o Corinthians de 2025. Se segurarem Garro, se segurarem Memphis e Yuri com reforço pontual, esse time vira candidato forte. Agora, se perder 2 desses 3, a engrenagem desmonta. Porque hoje o time é construído em cima deles. O resto gira em volta. E aí, meu amigo, o trabalho recomeça. O torcedor entende isso. Não é só sobre gostar de jogador A ou B. É entender o momento do clube. Se tiver que vender, que venda bem. Se for para segurar, que segure com seriedade. E pare de cometer os mesmos erros: salário fora da realidade, contrato mal amarrado, promessa sem lastro. O Corinthians é gigante, mas não é eterno. Precisa se planejar, gastar certo, investir em quem entrega e parar de insistir em quem já mostrou que não vai virar. E a torcida, essa sim é eterna. O torcedor tá lá todo jogo, sofrendo, torcendo, comprando faixa do Memphis, comprando camisa, com o nome do Garro, indo no aeroporto, no treino aberto, esperando o milagre de um elenco que às vezes não corresponde. Eles merecem respeito. Merecem transparência. E merecem um time competitivo de verdade. Então que essa janela sirva de virada. Que o clube saiba quem deve ficar, quem deve ir. E principalmente que tenha coragem de tomar as decisões certas, mesmo que sejam difíceis. Porque no fim das contas, o Corinthians precisa mais de atitude do que de estrelas. Precisa de gente que queira estar aqui, de verdade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar uma das transferências mais bombásticas da década. Rumores cada vez mais insistentes dão conta de que Neymar, atualmente no Santos, estaria acertando sua ida para o Corinthians. A possibilidade, embora ainda tratada nos bastidores com discrição, já começa a movimentar as redes sociais, mesas redondas e bastidores do Parque São Jorge. Segundo fontes próximas ao clube alvinegro, as conversas teriam avançado significativamente nos últimos dias. Ainda não há confirmação oficial por parte dos representantes do jogador ou da diretoria do Corinthians, mas há quem diga que um pré-acordo já teria sido firmado. O suposto acerto incluiria não apenas cifras expressivas, mas também um ambicioso projeto esportivo para recolocar o clube entre os protagonistas do futebol nacional e sul-americano. Neymar, que recentemente retornou ao Santos numa jogada que já havia surpreendido o mercado, poderia agora dar uma guinada inesperada ao trocar a Vila Belmiro pelo maior rival da capital paulista. Nos bastidores, o rumor divide opiniões. Alguns veem como improvável que Neymar, identificado com o Santos e símbolo de uma geração vencedora do clube, cogite vestir a camisa do Corinthians. Outros, porém, apontam para um possível desgaste com a atual gestão santista, além do apelo de um projeto sólido e um clube estruturado financeiramente e em busca de títulos. Fala-se também em interesses comerciais e na estratégia de marketing envolvida, já que a chegada de Neymar ao timão provocaria uma revolução em termos de visibilidade, venda de camisas e engajamento de torcedores. O Corinthians, por sua vez, mantém silêncio absoluto. O presidente evita entrevistas e o técnico, ao ser questionado, desconversa. Mas dentro do CT, Joaquim grava: a movimentação incomum nos corredores e o otimismo velado de alguns funcionários só alimentam a especulação. Ainda que tudo esteja no campo da possibilidade, o burburinho cresce a cada hora e a torcida corintiana já sonha com o improvável: Neymar no timão. Por ora, tudo segue no campo dos rumores. Mas como o futebol brasileiro costuma nos ensinar, nunca se deve duvidar do improvável. E se esse acordo realmente se concretizar, será o maior capítulo de uma rivalidade que já tem história de sobra. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.